do regimento interno do Supremo, que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do... Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então, veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é? Que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE, uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente está perdendo, a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica, e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira.